Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao workshop do Valuation na Prática. E nesse workshop nós vamos abordar como elaborar um valuation utilizando o método de fluxo de caixa descontado, que é a metodologia mais comum utilizado pelos analistas de mercado. Então nesse workshop, pessoal, nós vamos abordar em 3 aulas exatamente o passo a passo no Excel a como elaborar esse valuation. Então, sem mais delongas, vamos direto lá para o nosso Excel para começar o nosso valuation. Indo para a tela do nosso Excel, repare que nós temos aqui a DRE, o balanço e o fluxo de caixa de uma empresa fictícia. Então, nós determinamos aqui o período realizado, que é o período de 2020, e nós temos que projetar o ano de 2021 até o ano de 2024. Então, antes da gente começar as nossas projeções, é muito importante falar um pouco do que seria o valuation. O valuation nada mais é do que os fluxos de caixa futuros descontados a uma determinada taxa de desconto que nos trarão aqui o valor da empresa e também o valor do acionista. Então, nesse workshop, pessoal, nós vamos abordar a como projetar essas 3 demonstrações financeiras, que são o DRE, o balanço e o fluxo de caixa, e, consequentemente, através delas, nós vamos conseguir estimar os fluxos de caixa da firma e os fluxos de caixa do acionista. Então, começando aqui a nossa projeção do valuation, nós geralmente iniciamos a projeção pelo DRE, depois nós vamos para o balanço e, por último, projetamos aqui o fluxo de caixa. Então, na aula de hoje, pessoal, que é a aula número 1, nós vamos abordar a projeção do DRE. Na aula número 2, nós vamos abordar a projeção do ativo e do fluxo de caixa. E na aula 3 e última aula, nós vamos aqui calcular o valuation da firma e do acionista. Então, voltando aqui para o nosso DRE, vamos fazer a projeção baseada aqui nessas premissas que estão aqui ao lado direito do nosso Excel. Então, premissa número 1. Reparem aqui que a receita bruta cresce 5% ao ano até 2024. Então, para a gente projetar, vamos deixar aqui, reservar essa coluna A para fazermos os inputs das premissas. Então, vamos imputar 5% e vamos projetar aqui o crescimento baseado nesse 5%. Então, a fórmula para isso é simples. Nós vamos usar o período anterior, que é a receita bruta de 2020, vezes 1 mais os 5%. Vamos fixar apertando F4, fechamos. E essa é a projeção da receita de 2021. Agora, como a receita ela cresce flat de 5% ao ano até 2024, basta somente nós arrastarmos a fórmula até o final. Então, fechamos aqui a receita bruta. Item número 2, manter o percentual de imposto sobre receita, CPV e despesas operacionais. Então, se é para a gente manter o percentual de impostos, CPV e despesas operacionais, nós precisamos somente saber qual que é o percentual de cada linha. Então, no lado dos impostos, vamos fazer o valor de 2020 dividido pela receita bruta. Esse é o percentual dos impostos e deduções. A parte do custo do produto vendido seria o mesmo racional, 217 mil, só que aí nós dividimos pela receita líquida. Já nas despesas operacionais, nós utilizamos o valor aqui 2020 e também dividimos pela receita líquida. Então, dessa forma, repare que nós já temos aqui os percentuais definidos e o que a gente precisa fazer é somente projetar aqui de 2021 até 2024 com base nesses percentuais. Então, para fazer isso, na parte de impostos, nós vamos utilizar a receita bruta vezes o percentual. Vamos fixar apertando F4 e arrastar a fórmula aqui até 2024. Feito isso, nós definimos a linha de receita bruta e de impostos, e a próxima linha é a receita líquida, que nada mais é do que a receita bruta menos os impostos. Então, dessa forma aqui, nós arrastamos a fórmula para frente, já temos a receita líquida. A parte do custo do produto vendido é o mesmo racional, mas como é sobre a receita líquida, nós vamos utilizar a receita líquida vezes o percentual aqui. Vamos fixar, arrastamos aqui para frente e fechamos a projeção
do custo do produto vendido. O lucro bruto nada mais é do que a receita líquida menos o custo do produto vendido. Aqui nós utilizamos mais na fórmula porque o valor já está negativo. Então nós arrastamos aqui para frente e nós temos aqui o lucro bruto definido de 2021 até 2024. Aqui abaixo nós temos a margem bruta. O que significa a margem bruta? A margem bruta nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, isso nos mostra o quanto que sobra da receita líquida descontando o custo do produto vendido. Nesse caso aqui, no ano de 2020, sobra 78% da receita após a dedução do custo do produto vendido. Então nós arrastamos a fórmula aqui até o final. Então repare que esse percentual está flat porque nós assumimos os mesmos percentuais aqui de impostos e custos. A próxima linha da nossa projeção são as despesas operacionais. Então reparem aqui que nosso quadro de premissas, nós temos aqui no item 3, um item dizendo que a partir de 2021, esse ratio de despesas operacionais sobre receita líquida irá melhorar em 2%. O que isso significa? Que esse indicador aqui de 53% das despesas sobre a receita líquida observado aqui no ano de 2020, ele vai melhorar em 2% a partir do ano de 2021. Então, para fazer isso, vamos deixar uma fórmula aqui de 53% mais 2%. Então, dessa forma aqui nós temos 51% e agora nós podemos projetar as despesas operacionais com base aqui na receita líquida do ano vezes os 51%. Feito isso, nós vamos fixar aqui, arrastamos a fórmula até o final e já temos aqui as despesas operacionais projetadas. A próxima linha é o EBITDA, que nada mais é aqui nessa DRE o lucro bruto menos as despesas operacionais. Então arrastamos aqui a fórmula até o ano de 2024 e embaixo nós temos a margem EBITDA, que o racional é o mesmo da margem bruta. Porém, a margem EBITDA ela leva em consideração o EBITDA dividido pela receita líquida. Então repare aqui que no começo, no ano de 2020, nós temos aqui 25% de margem EBITDA, o que significa que a cada R$100 de receita líquida, a empresa teve um EBITDA de R$25. Então, dessa fórmula, nós arrastamos aqui para frente. E reparem aqui que esse incremento de 2% aqui nas despesas operacionais, ele é refletido aqui na margem EBITDA. A margem EBITDA, a partir de 2021, ela aumenta 2% em função aqui dessa melhora das despesas operacionais. A próxima linha aqui das nossas premissas é a linha de depreciação. O que esse quadro fala? Ele fala que a depreciação anual é de 10% sobre o valor do imobilizado de 2020. Então vamos lá no nosso imobilizado, aqui, que está no nosso ativo permanente, fazemos o link com o valor do imobilizado multiplicado pelos 10%. Aqui eu só vou fixar o valor do imobilizado e nós podemos arrastar o valor da depreciação até o último período. Aqui no item 8, já pulando um pouco, vocês podem reparar aqui que o CAPEX anual é igual à depreciação do período a partir de 2021, ou seja, esse valor do imobilizado de 300 mil, ele vai ser flat aqui até o final da nossa projeção. Então, por essa razão, nós adotamos aqui os 10% sempre sobre essa base de 2020, até porque o número não vai mudar. A próxima conta aqui é o EBIT, que nada mais é que o EBITDA menos a depreciação. Nós arrastamos até o final da projeção e fechamos aqui o EBIT. A próxima linha de projeção seria o resultado financeiro, que é composto pela receita financeira e pela despesa financeira. Então, essas premissas elas estão aqui no item número 5. Nós temos aqui somente as premissas de despesa financeira e é isso que a gente vai fazer agora. A premissa ela assume que a empresa ela vai captar uma dívida em 2021 de R$500 mil com prazo de pagamento em 2 anos e juros de IPCA mais 8%. Agora, nós temos que projetar essa dívida. E para fazer isso, primeiramente, nós temos que calcular a taxa efetiva, que é composta aqui
pelo IPCA mais o spread. Então, o IPCA, nós colocamos aqui, mais o spread, e isso vai me dar a taxa efetiva. Agora vocês devem estar se perguntando, mas qual o IPCA que eu considero aqui na análise? Para fazer isso, nós utilizamos o site do Banco Central. Então vamos lá para o site do Banco Central que eu vou ensinar vocês a como extrair essa projeção. Então, indo aqui para a tela do Google, você vai abrir o Google e digitar série de estatísticas do Banco Central. Então, o primeiro site que vai dar aqui na pesquisa será esse, Sistema de Expectativas. Vamos clicar nele. Clicando naquele link, vai aparecer o site dessa maneira. O que nós vamos fazer aqui para achar o IPCA? Nós vamos aqui no indicador, vamos selecionar índice de preços. Reparem aqui que ele traz diversos indicadores como IGPDI, IGPM, INPC, mas o que nós queremos aqui é o IPCA. Então vamos selecionar o IPCA. O cálculo, nós queremos uma média. A periodicidade, nós queremos uma periodicidade anual. A data inicial da série, eu vou fixar aqui no último dia de 2020. Tanto para o início da série como para o final da série. E o ano inicial da nossa projeção, eu vou colocar aqui 2021 até 2026, que é o último ano da projeção do Banco Central. Feito isso, você pode gerar aqui em Excel ou CSV ou apenas fazer uma consulta. Eu vou clicar aqui em consultar. Então reparem aqui, pessoal, que após nós clicarmos em consultar, ele nos trouxe essa tabela do ano de 2021 até o ano de 2024, que é o último ano da projeção do Banco Central. Então ele trouxe os respectivos valores de IPCA, 3,32, 3,41, 3,31 e 3,24. Então nós vamos utilizar esses valores aqui para a nossa projeção de dívida. Então vamos voltar ali para o nosso Excel. Voltando aqui para a tela do nosso Excel, nós já preenchemos os números da projeção do IPCA de 2021 até 2023. Então nós temos que inserir aqui o valor do spread, que seria 8%. Vamos inserir 8%, será igual aqui para todos os anos. E a taxa efetiva nada mais é do que 1 mais o IPCA, vezes 1 mais o spread, menos 1. Dessa forma, nós temos aqui a taxa efetiva de 2021 e arrastamos até 2023. Então, definida a taxa efetiva, nós precisamos agora modelar a dívida. E para fazer isso, nós temos que inserir algumas linhas. Então, começando aqui, nós temos o saldo inicial, temos os juros acumulados, os juros pagos, temos a linha de novos empréstimos, a amortização desses empréstimos e por último nós temos a linha de saldo final. Então nós já vamos aqui fazer o cálculo dessa dívida, mas primeiramente vamos definir o saldo final e o saldo inicial. O saldo inicial é sempre igual ao saldo final do período anterior e o saldo final é a soma aqui de todas as linhas acima. Então, começando aqui com os novos empréstimos, repare aqui que a premissa número 5, ela fala de uma captação de dívida em 2021 no valor de R$500 mil. Então, nessa linha de novos empréstimos, vamos imputar aqui os R$500 mil. Já temos aqui os R$500 mil. A linha aqui de juros pagos, nós já podemos calcular também, que seria basicamente o valor do saldo inicial vezes a taxa efetiva. Eu só vou colocar um valor negativo, porque são juros pagos. Posso arrastar aqui para frente. A linha de juros acumulados nada mais é do que o valor dos juros pagos com sinal invertido. Então, o raciocínio é o seguinte, os juros acumulam e depois você paga os juros, ou seja, o que acontece numa modelagem de dívida é simplesmente você vai amortizando a dívida, porque os juros acumulados com os juros pagos, eles acabam se netando.
Então arrasto isso aqui para frente também. E a última etapa que nós temos que fazer seria a amortização desse principal, que seria aqui em 2 anos. Então vamos utilizar o valor do principal e dividir ele aqui por 2. Então dessa forma eu arrasto aqui para frente, só vou ajeitar a coluna e reparem aqui que o saldo final da dívida já está zerado, ou seja, a modelagem de dívida está correta. Então o próximo passo aqui que nós temos que fazer é linkar esses juros pagos que estão aqui nessa modelagem de dívida com a nossa DRE. Então vamos aqui no ano de 2022 e fazer o link com a linha de juros pagos. Fazemos o link aqui. Vamos também arrastar a linha de resultado financeiro, que seria a soma da receita financeira com a despesa financeira. A linha de receita financeira nós vamos deixar em branco, vamos projetar somente a despesa financeira, e dessa forma nós chegamos no EBT, ou o LAIR, que seria o lucro antes do imposto de renda. Então, o imposto de renda ele é sempre pago com base no lucro antes do imposto de renda. E o que o exercício fala aqui no item 6? Ele fala que a alíquota de imposto de renda e contribuição social ela é de 34%. Aqui eu só vou corrigir porque está errado. E depois nós temos que calcular. Então, dessa forma, nós calculamos o LAIR vezes menos 34%, que é o valor do imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e contribuição social ele é dividido da seguinte forma. É 15% de imposto de renda, 10% de imposto de renda adicional, limitado a 240 mil por ano, e 9% de contribuição social. Então, dessa forma, nós fechamos a projeção do imposto de renda e contribuição social e chegamos no lucro líquido. Arrastamos aqui para frente. E a margem líquida é basicamente o mesmo racional da margem EBITDA, porém nós temos que utilizar a linha de lucro líquido dividido pela receita líquida. Então aqui significa o seguinte, a cada R$100 de receita líquida, o meu lucro foi de R$14, nesse caso aqui, no ano de 2020. Então repare aqui que quando nós arrastamos a fórmula até o final, nós chegamos no último ano da projeção com incremento de margem aqui de 2%, chegando aqui até a 16% de margem líquida. Então essa foi a primeira aula de hoje, pessoal. Nós abordamos aqui a como projetar uma DRE, utilizamos aqui alguns conceitos também de modelagem de dívida, e na próxima aula nós vamos abordar a como projetar aqui o nosso balanço e o fluxo de caixa. Então eu vejo vocês na próxima aula.